Boa noite para você que está assistindo essa live no meu IGTV. Toda quinta-feira, 20 e 25, nós temos a live Testemunhos. Oiê! Ai, Jesus. Peraí que eu vou convidar aqui o pessoal. Os planos são maiores. Quero interromper. Boa noite! Boa noite, meu povo! Como vocês estão? Na paz de Deus? Amém! Mais uma live Testemunhos começando. Gente, eu fico tão feliz em dia de live, eu tava ansiosa. Tava aqui roendo minhas unhas, chega tá doendo. E aí, já vamos convidar, né? Convidar as amigas, os amigos para assistir a live de hoje, que tem uma convidada super especial, que já tá por aí, que é a Laila, que é a mãe de 3, que tem 3 filhos lindos, que eu admiro muito. E eu não conheço o testemunho dela, a gente vai conhecer hoje. E eu vou convidar ela já já. E aí, meu povo, live Testemunhos. Eu já tenho aqui as pessoas que assistem toda a live, né? Eu mal começo, já tem a galera aqui. E eu fico muito feliz por vocês estarem participando. É uma honra ter a presença de vocês e mais ainda para ouvir a palavra de Deus, né, gente? Sim, ouvir o amor de Deus, né? Porque a live Testemunha a gente ouve sobre o amor de Deus com a gente. Então eu vou chamar aqui a Laila pra gente começando a bater esse papo, tá? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Tá. Aos poucos o povo vai entrando, sempre assim. Meu Deus. Dá pra Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tava aumentando meu som que tava baixo. E aí? Tá nervosa? Oi, tá me ouvindo bem? Tô. Eu tava enviando aqui. Pronto. Tá enviando, né? Eu também começo enviando pra todo mundo. Boa noite. Oi, mana. Já tem o povo aí que já tá acostumado. Mais uma live Testemunhos. Eu fico super ansiosa para as lives Testemunhos, gente. Para quem não conhece, a live Testemunho é sempre uma convidada contando a sua história de amor com Deus, né? Como que foi esse encontro, como que conheceu Jesus. E hoje a gente tem a Laila. E a Laila, gente, eu conheci pessoalmente, mas assim, a gente nunca se falou pessoalmente, Verdade. eu acho. A gente foi se encontrar aqui na internet. Verdade. A Laila ia na igreja que eu ia, e aí, mas a gente nunca se falou na igreja, sempre foi aquela coisa assim, eu sabia que ela ia e ela sabia que eu ia. E aí, depois desses anos todos, assim, isso eu tinha, sei lá, 14 anos. Agora, com 8, a gente se encontrou no Instagram e parece até que a gente era amiga de infância, porque a gente já bate altos papos. Verdade. Eu achava que você era novinha. Falava, aquela criança. 2 anos de diferença só. Muito engraçado. É que eu tenho cara de bem. Eu também E tenho. aí, tem, com certeza. Então, nem se fala, mais jovem ainda do que eu acho. Gente, e aí eu falar ela, né, pra ela, vamos contar seu testemunho, contar a sua história. E não tem muito roteiro, quem já tá acostumado com a live testemunho sabe que a gente não vai contando mesmo, né? Eu sempre pergunto, você nasceu em lar cristão, como que você conheceu Jesus? E cada semana é uma história diferente, a gente tem histórias de superação, a gente tem cada história linda. Quem quiser assistir, todas as lives ficam salvas no meu GTV. Então são lives incríveis e eu tenho certeza que hoje, com certeza, em algum momento, você que está assistindo vai ser abençoado, você vai sentir o amor, né? E entender a alegria quando a gente conhece o amor de Jesus. E aí, me conta, você nasceu em lar cristão, sempre foi evangélico, católico, como que era?
Então, assim, na minha vida espiritual, né? Eu sempre fui na igreja. Meu lar não era evangélico, mas a minha mãe sempre foi. Então eu acompanhava ela, né, em todas as reuniões e tal, eu tava sempre junto. Mas eu só ia com ela, né? Eu gostava, lógico, sempre gostei. Mas eu não posso dizer que eu sou cristã de berço, porque principalmente na época da adolescência, né? Das festas, dos namoros e tal. Então, assim, infelizmente, eu provei um pouco disso, né? Sexta-feira, sábado eu tava nas festas, mas domingo eu tava na igreja. Porque Uhum. era algo, eu nasci inserida nisso, né? Minha mãe sempre me acostumou a ir na igreja, então para mim era algo tipo, domingo é o compromisso, eu tenho que ir na igreja, entendeu? Mas era muito por isso, por compromisso, por gostar. Mas eu não conhecia Deus, sabe? Eu até orava, lia a Bíblia, mas eu não, né? Eu fui me converter já adulta, né? Eu até converso, quando eu converso com meu esposo, eu falo assim, cara, eu me converti, sei lá, acho que eu tinha uns 24 anos, que quando, assim, eu senti mesmo a presença de Deus, conheci, comecei a ler, me interessar, querer conhecer, saber quem é, e viver realmente, assim, para Deus, por exemplo, porque eu até 24, acho que foi 23 ou 24 anos, até esse momento, a minha vida era guiada por mim mesma, entendeu? O que eu queria fazer, eu fazia. Eu nunca perguntei a Deus assim, você quer que eu faça administração de empresas na faculdade? Não, entendeu? Eu falei, legal, tá dando dinheiro, vou fazer. Até esse momento da minha vida era assim, entendeu? Tal coisa é legal, gente, ó, interessante, pô, vou fazer. Não tinha essa questão de pedir direcionamento e tal. Aí eu tava eu passei, a gente era da Missão Bethesda, né? Uma igreja no Rio do Ouro. E aí, quando eu casei com o Tailan, ele era da Batista, uma Batista bem tradicional, e eu da Missão Bethesda, que é uma igreja mais renovada. E aí, ele não se adaptou à Missão Bethesda e eu não me adaptei à Batista. Então, a gente foi procurar uma igreja que os dois, né, se adaptassem. E a gente encontrou uma igreja no centro de São Gonçalo, os dois gostaram e foi ali, sabe, que eu me converti de verdade, que eu conhecia a Deus, que, né, eu pude sentir a presença, eu tinha prazer, sabe, em fazer as coisas e ali eu comecei a pedir direcionamento a Deus sobre as coisas. E foi aí, minha filha, que eu comecei a ver, meu Deus, porque ele fala mesmo, né? Deus direciona mesmo. Então, assim, para sentir um pouquinho disso, assim, de como eu não era convertida para quando eu me converti, eu vou contar um pouquinho da minha história até de vida mesmo, para vocês entenderem. Quando eu tive o Noah, eu tive o Noah, né? O Noah tem 8 anos, aí tem o Theo de É, 5, sua, e é, tem o Luca de assim, 3 anos. São 3 ela meninos. tem menos. O primeiro veio com quantos anos? Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 vinte e anos. dois Isso aí. E não, nenhum foi Isso. planejado, né? Tá contando aí, Nenhum. falando, Tudo no susto, todo mundo no susto. mas são lindos. E então, assim, você ia à igreja, mas acho que é legal a gente falar isso, né? Porque a gente estar na igreja, estar indo, frequentando desde pequeno, não significa que nós somos convertidos, que nós temos Não. um relacionamento com Deus, né? Porque eu conheci você na igreja, então na minha cabeça você, sabe, desde sempre, conhecia tudo, já tinha, sei lá, lido a Bíblia 399 vezes. E Quem isso é dera. legal falar, né? Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou à igreja todo domingo e tá tudo certo, né? Eu tô tendo um relacionamento. Não é sobre isso, né? E a live testemunha, assim, sempre quando alguém vem falar comigo, eu falo justamente isso. Não é para falar só sobre a sua religião, é para falar sobre o seu relacionamento com Deus. Quando teve essa virada de chave na sua vida, de você entender que tinha um Deus que te ama, né? E aí, voltando, Laila tem 3 filhos, o primeiro de dois. Não, e assim, aí eu tive o Noah, né? Eu fazia estágio, então eu tive que abrir mão do estágio, que estágio não tem licença maternidade, né? Enfim. E aí eu fiquei em casa, só o Taiwan trabalhando, na época ele ganhava bem pouquinho. Vocês já E eram aí, casados?
Quando eu engravidei, não. Quando eu engravidei, a gente namorava. E aí, eu grávida, a gente deu entrada na papelada, né? E aí, eu casei antes do Noah nascer. A gente casou no cartório antes do Noah nascer. Mas quando eu engravidei, não. Quando eu engravidei, a gente namorava ainda. E aí eu abri mão do estágio, né? Tinha que abrir, não tinha como. E só ele trabalhando ganhava bem pouquinho, assim. Mas Deus, em nenhum momento, né, deixou de nos sustentar, mesmo eu não tendo esse hábito de pedir direcionamento, ainda nessa época, né? Mesmo não tendo o hábito, né, de vida com Deus mesmo, de ter ele como amigo, né? Como primeira opção para ir perguntar as coisas. Mesmo assim, ele sempre sustentou a gente, sempre foi fiel. E aí, beleza, eu terminei a faculdade, nesse meio tempo que o Noah nasceu, eu terminei a faculdade e tal. E aí, ele já tinha, acho que dois aninhos e pouco. Eu entrei num emprego, assim, que era na minha área, sabe? O salário não era ruim, era bom, assim, né? Me dava mais pra mim, que era o primeiro emprego na minha área. E aí, eu tava super feliz, super realizada. E eu tava num contexto, de faculdade e desse primeiro emprego, naquele contexto, né? Que mulher, sabe, tem que conquistar mesmo, ela tem que estar nos mesmos cargos que os homens. Nada contra isso, eu acho super válido, super apoio, sabe, as mulheres que trabalham, que são empresárias, gerentes, acho lindo. Mas eu estava tão inserida nesse contexto que eu não via, né, empresa que estava grávida do tempo. Eu falei, meu Deus, e agora? Que Deus abençoando com um outro filho, sabe? Que eu tava tendo uma oportunidade linda de ter mais um bebê, enquanto tem um monte de gente tentando e não consegue. Então eu não via nada do lado bom, eu só via o lado ruim. Eu falei, eu vou ser mandada embora. Agora ninguém vai me querer me contratar com 2 filhos. Meu Deus, sei que porque o contexto que eu estava inserida, tanto empresarial quanto da faculdade que eu tinha acabado de me formar, era isso, né? Ninguém quer contratar gente que tem filho, você é mulher, não sei o quê. Enfim. E aí eu fiquei desesperada, sabe? Eu entrei num desespero, eu tive uma reação, sabe, ridícula, acho que é essa palavra, quando eu soube da gravidez do meu segundo filho e à toa, sabe? Não precisava disso. Eu contei no emprego que eu estava grávida, ninguém me mandou embora, continuei trabalhando normalmente e tava tudo ok, sabe? E aí, beleza. E aí eu continuei trabalhando e tal. Só que as crianças ficavam na creche, né? E a gente mora longe dos nossos pais, das famílias. Então, o que a gente fazia? Os dois trabalhando no Rio. O que a gente fazia? A gente botava eles numa creche, numa escola que ficassem perto dos nossos pais. Porque a gente deixava na creche de manhã e às vezes não dava tempo de voltar para pegar na creche. Então, além de pagar creche, escola, transporte, a gente ainda contava com a ajuda de terceiros para buscar eles na creche. Minha sogra, minha mãe, meu pai. Então, assim, eu só via as crianças no final de semana. E por eu trabalhar a semana toda, final de semana eu queria o quê? Ir pro shopping comer. Eu não queria fazer comida, sentar, brincar. Eu queria distrair minha mente. Tinha trabalhado a semana toda e tal. E aí, essas coisas começaram a cair na minha cabeça, assim, que minhas fichas começaram a cair. Falei, calma aí, o momento que eu tenho para estar com meus filhos, eu boto eles no brinquedo de shopping, né? Que é para eu me distrair. A gente come a comida da rua, sabe? Também não tem preconceito contra isso, sabe? Mas na minha visão familiar, eu acho lindo, sabe? Ir lá na cozinha fazer um bolo, ouvir eles falando que o bolo tá maravilhoso. Eu amo isso, sabe? Enfim, mas a gente até então eu não tinha nada disso. Nós éramos casados, morávamos aqui na nossa casa, a gente já tinha 2 filhos e a gente não vivia nada assim, nenhum momento familiar. Sentar à mesa, nada disso. Era tudo muito corrido durante a semana e aí as crises foram chegando, né? Tanto com as crianças, todo mundo foi dando sinais de que aquilo não estava legal. Tanto as crianças de comportamento em creche, escola. As tias me contavam e falavam, gente, não acredito, meu filho não é assim, sabe? Por que ele fez isso? Pequenos acontecimentos assim, né? Casamento também, né? As crises foram chegando e aí a gente conversou e Deus já
Espírito Santo já me incomodando. Você tem que parar de trabalhar, cara. Não tem como, assim. Aí, só que eu ficava naquela, né? Eu falei, cara, eu parei de trabalhar, eu estudei pra quê, sabe? Como é que eu vou ter meu dinheiro? Como é que eu vou fazer minha unha, minhas coisas e tal? Eu só pensava nessas coisas. Eu só pensava nisso. É lógico que isso conta? Conta, né? Nós somos mulheres. Enfim, mas a vida não é só isso, né? E aí, e aí eu ficava assim, eu vou pedir demissão esse mês. Aí eu enrolava. Vou pedir demissão mês que vem. Aí eu enrolava. Aí eu fiquei postergando, postergando, postergando. Até que eu comecei a ficar enjoada, me senti mal. Falei, cara, eu tô grávida. Porque eu já conheci os sintomas, né? Aí eu fiz o teste e eu ouvi nitidamente. Eu falei para você parar de trabalhar. Você não parou. Agora te dei, né? Que aqui é seu ponto final, sua linha de chegada, sabe? Eu ouvi, sabe, Deus falando comigo. Eu falei, caraca, assim, lógico que meu filho não veio só para isso, ele já era propósito de Deus. A gente fala, né? O Lucha é um fofo, super carinhoso. Eu tinha que ter ele, mas eu senti que assim, ele veio com uma freada mesmo, assim, para as nossas vidas, né? Foi um freio mesmo. E aí foi quando eu tomei a decisão de, né, de parar de trabalhar. E aí eu anotei umas coisas aqui para não me perder, mas eu acabo me perdendo. Não. É. E aí, assim, aí eu comecei, né? Eu já estava, né, conhecendo mais a Deus, buscando, né? Procurando entender, ler, ver como é que Deus, né, se movia, né? Os propósitos de Deus, né? E assim, eu entendi que o que Deus tinha para mim naquele tempo e até hoje era me dedicar à minha família e à minha casa. Isso não acontece com todas as mulheres. Todas as mulheres que têm filho têm que parar e ficar em casa e se dedicar à sua casa. Não é assim, entendeu? Cada um tem que buscar entender o propósito de Deus, né, para a sua vida, né? E assim, não era minha vontade, não era. Eu queria hoje ser gerente, tá ganhando 15 mil, isso que eu queria. Mas era o propósito de Deus para minha vida, sabe? E assim, eu vejo o antes e o depois, o antes de eu forçando a barra, querendo viver um propósito que não era meu, né? E o depois, sabe? Eu nunca me imaginei. Hoje, tipo, tá sorrindo e falar, eu cuido só da minha casa, sou mãe de 3. Gente, quem me conheceu antes me vê falando isso, cara. E assim, é muito bom. Eu vou te falar, tipo, não é que tem lado positivo, não. Só tem lado positivo, sabe? Viver o propósito de Deus para sua vida, o que ele tem para você, a vontade dele para você, cara, só tem lado positivo. É muito bom, assim. A gente conversa e eu fico falando, caraca, buscar as crianças na escola é a sensação para eles, mas para mim também é maravilhoso. É uma sensação maravilhosa. Eu nunca tinha vivido isso, entendeu? E assim, questão financeira, lógico que eu me preocupava bastante, mas ó, Deus nunca, Proveu. nunca, nunca deixou faltar nada, muito pelo contrário, assim, sabe? Sempre foi muito além, assim, acho que se eu estivesse trabalhando, eu não viveria, né, tantas coisas, não teria tantas oportunidades como eu tenho. E agora são 3, né? São 3, cara. Então, deixa eu, se quiser fazer E uma pergunta. quando o Lucas nasceu, você já tinha sentido isso que você falou no início da conversão? Ele nasceu, você tinha quantos anos? Ah, já era convertida, sim. O Luca nasceu, eu Aí, tinha 27 para 28. É, aí você já. só que a gente se converte, assim, porque eu sei que tem gente que se converte e já mergulha, né? Assim, eu vejo nitidamente, assim, mergulhado. Mas no meu processo, não, assim, eu me converti, mas eu ficava naqueles bugs na mente. Caraca, eu sempre fui da igreja, eu nunca vi isso. Estava escrito na Bíblia. Então, assim, e hoje ainda tenho muito que crescer em Deus, sabe? Muito que mergulhar. Ainda não tô onde o nível que eu desejo estar, nem que Deus merece receber de mim. Ainda não tô, mas tô tentando, tô na busca. Mas, E assim, mesmo sendo convertida, né, a nossa carne, né, nossos desejos, nossa mente, as opiniões alheias. Eu ouvia no trabalho que se eu parasse de trabalhar, quando eu comentava assim alguma coisa, que eu ia ser uma mulher desinteressante, que eu não ia ter assunto,
entendeu? Então, assim, esses movimentos, essas palavras, isso deixa a gente em dúvida, sabe? Não deveria, né? Porque é um Deus tão grande, né? Por umas palavras tão pequenas, mas a gente acaba absorvendo essas coisas e isso atrapalha demais, né? Até tapa os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. E, e assim, quando o Luca nasceu, depois, né, eu fiz o teste, eu ouvi nitidamente Deus falando comigo, ainda assim foi difícil, entendeu? Não foi fácil, assim, ah, beleza, tô assinando minha carta de demissão, vou ficar em casa. Não, não foi fácil. Eu sabia que eu estava fazendo certo, o que seria melhor para minha família, mas ainda assim foi muito difícil, foi muito. E eu passei um processo, assim, até depressivo mesmo, assim. Eu não digo que eu tive depressão, mas foi um processo bem depressivo, porque quando eu tava com estresse em casa, sozinha, tá? Eu não saía pra trabalhar, eu ficava aqui sozinha e eu ficava olhando os três assim, sabe? O Luca fazendo bagunça. Luca não, né? Eu tava fazendo bagunça. Eu com o Luca, tipo, dando mamar. Eu ficava assim, ah, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida, sabe? Eu ficava assim, sério, esse propósito que você tem pra mim? Meio que, sabe, bem depressiva, assim, bem triste. Mas era por conta disso, sabe? A gente, de a gente olhar só os lados negativos, sabe, das coisas. Eu até me emociono porque era muito ruim, sabe? Sentir isso. E é triste, né? Eu ter sentido isso um dia, mas graças a Deus, assim, depois quando as coisas começaram a fluir mesmo, eu via, tipo, pegava exercício de casa, fazia com o Noah, aí via ele começando a ler as primeiras, sabe? Palavras. Eu falei, cara, se eu estivesse trabalhando, eu não ia estar vendo nada disso. Até porque eu tenho testemunho de, tipo, a tia da creche esses dias até me mandou um vídeo antigo do Theo, os primeiros passinhos dele na creche, sabe? Aí eu ficava, caramba, sabe? E eu não prestava atenção nisso. Eu recebi um vídeo dos primeiros passos do meu filho na creche. A tia da creche viu primeiro que eu, sabe? E eu não me tocava, sabe? Como, tipo, eu tinha os olhos mesmo, os ouvidos bem fechados. E hoje em dia, assim, lógico, eu já vivi milagres de cura e tal, mas hoje na live, assim, eu não tenho nenhum milagre estrondoroso, tipo, de ressuscitar mortos para contar. Mas são milagres, assim, da vida mesmo, do nosso cotidiano, que a gente vê as mãos de Deus, sabe? Vê o cuidado de Deus. Porque às vezes não precisa ter um milagre, oh meu Deus, gigantesco pra gente, sabe, refletir, ver como Deus, sabe, Ele quer o melhor pra gente, mesmo que a gente não entenda, sabe? Hoje eu falo, caraca, eu não entendi. Ele queria isso de maravilhoso pra mim, porque como é maravilhoso, sabe, essa oportunidade. Me sinto privilegiada mesmo, essa oportunidade de estar na minha casa, cuidando da minha casa com minha família. E a gente comentou aí. Ai, minha irmã. Minha irmã trabalhava a beça, ela perdeu muitas fases. Eu ficava com os meus sobrinhos pequenininha, eu curti tudo por ela. E Mas realmente, muita mãe eu se ouvindo você, arrepende, né? eu acho assim, algumas coisas que você falou muito bonitas no nosso relacionamento com Deus sobre o nosso propósito com Deus, né? A gente ouve muito falar sobre o propósito como se fosse algo que tivesse que dar retorno pra gente, né? Qual é o meu propósito? Como se fosse dar um retorno, né? E tudo que você sentiu, eu acredito que seja super natural. Eu acredito que toda mulher, assim, talvez na nossa idade, dessa época, dessa geração, sentiu essa pressão de estamos vivendo uma era onde a gente tem que trabalhar, onde a gente tem que ser bem-sucedida. E a gente quer isso também, né? Partes quer, outras não quer. Na verdade, a gente é livre. Nós descobrimos que somos livres para viver o que a gente quer, né? E foi o que você falou, na verdade, você entendeu o seu propósito e que não ia te dar um retorno material, não ia te dar um retorno financeiro, não ia ser aquilo que ia te satisfazer. Mas te deu, era o propósito que Deus tinha para você. E hoje, assim, de verdade, eu não te conheci nessa fase. Se você não falasse, eu jamais ia imaginar. Porque eu acho você Todo uma mundo mãe, fala. assim, tão. Uma mãe dedicada, uma mãe criativa. Eu vejo sempre você postando e nunca ia passar pela minha cabeça que você teve essa fase.
E assim, eu acho super plausível tudo que você sentiu. Acho que não foi besteira nada que você sentiu, porque antes, né, a gente é humano, a gente tem a nossa humanidade. E até quando você falou assim, eu vejo que você mergulhou, né? E eu falo assim, ai Deus, poxa, eu queria tanto mergulhar, eu queria tanto ser essas pessoas que se convertem, ler a Bíblia em 6 meses. E não é, acho que cada pessoa tem o seu processo. Só que a gente quer ver o resultado final, né? A gente só quer ver a parte boa. Se você não conta, eu ia achar que você sempre foi essa mãe decidida, essa mãe, né? E eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou ser assim? Porque eu não sou nada organizada. Eu deixo tudo bagunçado. Eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou fazer marmita para meus filhos? E eu não faço direito nem a minha. Frutinha, eu não como fruta, como que eu vou dar frutinha? Então, assim, é bonito ver essas transformações que Deus faz na nossa vida, né? Que a gente se sente, sentir esse propósito, sentir que tá vivendo o propósito, né? Você tá rindo, né, de mim? Porque tá falhando um pouco. Mas, assim, a Geise até botou, me emocionei juntinho. Eu também me emocionei juntinho quando você estava falando, porque acho que muita mulher passou por isso. Tem algumas mães aqui na live que eu sei que se identificaram com a tua palavra, assim, de ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? 3 crianças. Mas para você ver como Deus transformou o seu coração, né? Foi o que você falou, são pequenos milagres que Deus vai fazer na sua vida. E eu acho incrível que cada live tem um tema diferente. E parece que é para cada pessoa específica que vem assistir, sabe? Então, assim, eu acho lindo o teu propósito. Uma vez eu falei, talvez minha missão era ser mãe. Eu acho lindo esse propósito. Caramba, a live é sua. Não, é nossa, fala sério. Não, vou contar um sonho. Um amigo do trabalho, ele teve um sonho comigo, porque justamente você tocou no ponto, né, sobre a gente achar que o nosso propósito ele vai trazer algo de retorno pra gente, né? Ou até medo mesmo de se sentir inútil, ou na vida cotidiana mesmo, ou até inútil para Deus, né? Porque a gente quer fazer muitas coisas para Deus. Só que a gente tem que perguntar o que que ele quer que a gente faça, né? Não adianta eu querer tocar aí na igreja, fazer isso aqui, vou no evangelismo, vou não sei o que lá, isso é muito bom, tem que estar mesmo, tá, gente? Vocês têm que estar em tudo isso, estejam. Mas procure saber, né? Deus, você quer me usar em qual área, em qual local? Digo de cidade mesmo, quer que eu me mude? Tem que estar perguntando e tem que estar sensível, né? Para ouvir. Porque, assim, eu tenho certeza que Deus tentou falar comigo inúmeras vezes, né? Tentou, né? Ele falou. E eu estava focada em outras coisas, né? E acabou que eu não conseguia ouvir, né? Ou ouvia e não queria. Não, não é minha vontade, não é o que eu quero, Deus. Só que sim, a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Tipo, a palavra não falha quando diz. A vontade dele é muito melhor que a nossa. É perfeita, é boa mesmo, demais, demais. Sabe? É o que eu te falei. Se eu lá atrás olhasse pra Laila de hoje, eu ia falar, não, tá maluco, eu não quero viver isso, tá doido? Entendeu? Eu jamais, sabe? Eu precisei viver mesmo, ele precisou me empurrar pro meu propósito para eu ver que realmente é muito melhor do que qualquer emprego maravilhoso por aí, sabe? E aí o sonho que o meu amigo do trabalho teve foi que eu tava como se estivesse no juízo final, né? Deus lá julgando. E aí Deus estava me chamando para ver minhas mãos. Tipo, mostre-me suas mãos. Aí ele falou que no sonho eu tava com a mão trancada, assim, fechada, chorando, 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 chorando. Não, Deus, não olha minha mão, eu não tenho nada, nada, Deus, para te oferecer. Nada para mostrar, não olha minha mão, por favor. E aí ele falou que no sonho Deus tipo, abriu minha mão assim. E aí ele falava, eu tô vendo aqui, tô vendo seus filhos, tô vendo sua casa, tô vendo seu marido. E aí Deus foi falando, né, o que ele estava vendo. Eu falei, caraca, tipo, realmente, às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro. E isso é muito bom. Mais uma vez, tem mesmo que a gente botar nossa cara aqui, falar de como Jesus é bom para todo mundo, que todo mundo tem que experimentar mesmo, todo mundo tem que conhecer Deus através das nossas vidas. Mas que às vezes existem propósitos. E esse propósito de Deus para minha vida pode ser para esse tempo, sabe?
pode ser que daqui a 2, 3 anos ele tenha outro propósito para minha vida. O que a gente tem que estar sempre é atento, né? E buscando, né, amizade, intimidade com Deus, para poder estar ouvindo. Não, agora é isso, agora é aquilo. Entendeu? Eu acredito também que, tipo, esse propósito pode ser por um tempo na minha vida. Pode ser que daqui a, né, 2, 3 anos ele tenha outro propósito. E assim. Deixa eu ver. Eu acho, assim, é engraçado. Deus, ele é demais, gente. Eu conversei muito com ele essa semana sobre propósito. E eu falei assim, Deus, me dá uma resposta até a live. E aí eu já quero, sempre fico querendo chorar, né? Quando eu vou falar, quando Deus fala, me dá uma resposta sobre propósito, porque a gente ouve tanto falar sobre isso, né? A gente ouve tanto, eu tô vivendo do meu propósito. E isso que você falou, né? Do financeiro, do bem material. Como que eu vou viver do meu propósito? Eu preciso pagar conta, eu preciso trabalhar, eu preciso ir. E ontem eu li sobre a parábola do semeador e Deus falou muito comigo. E o nosso maior propósito, independente de qualquer coisa, é falar sobre Deus. É ir de pregar o evangelho. Esse é o nosso propósito. Se a gente tem como base esse propósito, tudo que a gente fizer a partir disso, como você vai pregar, se você vai cantar, se você vai fazer a live, se você vai contar a sua história, se você vai pregar, não importa, desde que você cumpra o principal propósito de Deus para a nossa vida, que é falar da palavra dele, que é falar do amor dele. E às vezes você ser mãe, você ensinar para os seus filhos sobre a palavra, criar, né, essas crianças para serem bênçãos nesse mundo, isso é um propósito. A Laila travou, mas vocês ainda estão me ouvindo? Ou só a Laila que está travada? Caiu, ela falou que caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. Peraí. Só que ela ficou travada na. Ela ficou travada na minha tela. Agora ela saiu. Peraí que eu vou convidá-la novamente, meu povo. Acontece. Eu quero saber quem é que tá na live que é mãe. Quem é que tá na live que é mãe? Para poder compartilhar com a gente sobre isso, sobre esse assunto de maternidade. Ah, Voltou. Tá falando bastante. Tava indo e agora voltou. é. Voltou. Eu tava perguntando quem era mãe, né? Quem é que tá na live que é mãe, porque Ah, eu sim. acho que mulheres temos esse, um monte de gente, mãe de dois. Bota aí, todo mundo que é mãe, bota aí pra eu ver. Eu tenho perguntas para mamães que eu ainda não sou mãe, né? Mas meu sonho é ser mãe. E eu tava falando assim que o nosso principal propósito é falar de Deus, né? E você pode falar de Deus a partir da criação dos seus filhos. Tá travando. Tá travando bastante? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas você tá muito travada. Tá travando bastante. Não sei, você tá pelo Wi-Fi ou pelo 4G? Pelo 3G, né? Não sei se tem Você esse. também. Eu Wi-Fi. também tô travada? Wi-Fi. Que eu tô. Peraí. Tá. Mãe de dois Ah, eu não mil. sei se é a minha ou a sua. Não tô. É. Eu tô me vendo direito agora, eu tô te vendo. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô, mas tá travando um pouco. Pessoas da live, quem é que tá travando? Se sou eu, se eu Ai, meu sou a Deus. Laila, se vocês estão. Acho Acontece. Não estão me ouvindo? Nem eu, nem a Laila? É muito bom live, porque é ao vivo, gente. É a chuva, é verdade. Oi? Ai, meu Deus. Peraí, rapidinho. É verdade, tá? Mas vocês estão ouvindo, né? Eu acho que é você que tá travando mesmo, Laila. Eu, né? Eu vou mudar a internet aqui. Tá. E aí, um monte de gente colocou que é mãe, né? Mãe de milagres, mãe de 3, mãe de 2. E assim, eu acho que mãe
ela já tem um propósito que nasce com ela, que é ensinar, né, os filhos a crescerem, né, sobre o amor de Deus, falar de Jesus. Ela vai trocar a internet, gente, para ver se melhora. E aí eu queria saber de quem tá assistindo lá a live se é a chuva. Gente, eu não tô vendo que tá chovendo. Vocês acreditam? Aqui não tá chovendo. Eu moro no Barreto. Falar nisso, me dizem aí aonde vocês moram, né? Da onde vocês estão assistindo, até ver se ela volta. Mas eu quero também perguntar para quem é mãe. Voltou? Voltou ela aqui. Vou chamar ela de novo. Aí. Ih, gente, quase que eu chamo minha mãe. Se eu chamar minha mãe pra live, ela... Mãe, vai se acostumando aí, hein? Vai fazer a live comigo. Voltou. Acho que agora tá um pouco... Agora tá melhor. Ai, meu Deus, vamos ver se vai. Eu mudei a internet aqui. É. Gente, ó, Arsenal, São Gonçalo, São Miguel do Guamá, Pará, Volta Redonda, Volta gente. Redonda. Que legal, viu, gente? Eu achando que todo mundo era... Aí. Ai, que incrível. Eu tava perguntando pra elas, assim, se... Que eu falei, né? Que eu acho que mãe, ela já nasce com um propósito. Rio do Ouro. Rio do Ouro é... A gente é cria de Rio do Ouro, né? Acho que toda mãe, ela já nasce com um propósito que... Cuidar, né? Você ensinar os filhos no caminho, né? Falar do amor de Jesus. Acho que isso é um propósito lindo. E acho que a base de todo mundo, o principal propósito, hoje muita gente se sente perdida porque está querendo alinhar propósito a resultado financeiro. Acho que a pessoa, eu acho que o resultado financeiro, ele pode até ser consequência do seu propósito, mas ele não é a base para você escolher o teu propósito, né? Para você entender qual é o seu propósito. E isso, assim, eu passei por essa fase agora, nesse momento de novo, de mergulho, né, com Deus, de falar, Deus, eu preciso de dinheiro, preciso ter mais dinheiro, como que eu posso fazer, o que que eu vou fazer na internet? E parece que Deus fala assim para mim, minha filha, o que você vai fazer na internet é falar de mim. E aí eu fico, Deus, mas como que eu vou ganhar dinheiro falando de você na internet? Entendeu? E a gente passa por processos de entender, porque eu já tentei fazer de tudo na internet. Já quis ver, mas nada me alegra. Era como se nada fosse o suficiente. E é isso que você falou, assim, achei incrível você falar sobre isso, por quê? Porque a gente fica assim, ai Deus, poxa, você falou, ai, eu não vou conquistar, eu não vou ser uma gerente de uma grande empresa, eu não vou ganhar 15 mil por mês. Pô, meu propósito é esse, ser mãe, ficar em casa, entendeu? E a gente passa por isso, passa por esses processos. Eu vivi, assim, eu fico assim com Deus, eu falei, agora. Mas quando não é o nosso propósito, a gente não vive a plena alegria de Deus. A gente não vive a plenitude do que Deus tem pra gente. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes a gente vai fazer o lado financeiro, às vezes a gente vai satisfazer até o nosso lado humano, nosso prazer e tal. Ai, meu Deus, eu amo. E não é o que ele tem pra gente quando a gente permite viver o que ele tem pra gente, a gente se completa em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito legal que você falou, porque tem muita gente que fala, mas como é que eu vou saber, né, qual o propósito de Deus, assim? O seu coração vai estar em paz, você vai ter uma plenitude naquilo que você vive, entendeu? É igual que eu falo, gente, é o que eu falo pra você, quem me viu antes e me vê hoje, eu me sinto às vezes feliz porque eu fiz uma comida gostosa, sabe? Antes eu ia falar, gente, isso é menos, sabe? Eu achava isso inferior. E hoje é o Uhum. que me deixa realizada, é o que me faz feliz, sabe? Então, assim, eu poderia estar conquistando muitas coisas? Poderia estar ganhando muito dinheiro, poderia, mas ainda ia existir um vazio, entendeu? E também as consequências, né? A gente olhar a nossa volta também. Quando eu trabalhava, né, sem parar, meu casamento estava em crise, as crianças estavam tendo mau comportamento, eu não via meus filhos, a gente não tinha, né, uma vida familiar. Hoje, beleza, tô em casa fazendo comida, cuidando deles. Mas, sabe, tá todo mundo saudável, todo mundo indo bem na escola, sabe? Agora com a pandemia, então, tipo, a gente fica em casa grudadinho o dia todo mundo, né? O Taiwan tá de casa, trabalhando de casa, então, Sua irmã tá te sabe? dedurando. Oi?
Sua irmã tá te dedurando, vivi Vivi estressada. estressada. Gente, com certeza. Exatamente. Gritava, ela ouvia. Tava na casa da minha mãe gritando com as crianças. Não que eu não grite hoje em dia também, né? Chega uma hora. Mas eu era só isso, só na base do grito. Por quê? Eu tava cansada. Eu queria chegar em casa, eu só queria descansar, entendeu? Então qualquer coisinha que eles fizessem era gritaria. E ela falava, tadinho, não sei o quê. Mas é isso, assim, realmente você olhar à sua volta, seu coração vai estar em paz, você vai estar realizada naquilo, com certeza, sabe? E essas são as formas de entender. Pode ser que Deus fale com você de outras maneiras? Pode. Mas eu acho que a maneira de você saber se você está no seu propósito é isso, é o coração em paz, né? Você vê os frutos, né? Harmonia e tal. Deus não é um Deus de, pô, confusão, de, sabe? Assim, Exatamente. se tá dando problema, calma aí, o que que tá errado? Vamos reajustar, sabe? E é o que eu falei, realmente não é fácil esse reajustar, beleza, não. Eu tô indo por aqui, Deus quer que eu vá por aqui? Não é fácil. Mas dá o primeiro passo, vai. Entendeu? Os meus primeiros passos foi o que eu contei, foram super depressivos, eu fiquei triste de verdade, sabe? Mas eu continuei pela força de Deus mesmo e encontrei realização, né? E isso que você falou do. Peraí que eu Cozinho não. muito. Minha irmã que me ensinou a cozinhar. A melhor cozinheira aí, a Patrícia. Minha irmã é essa que tá falando que é só Deus na nossa vida para cuidar das crianças, tá? É isso que ela tá falando, que ela tem dois. É, E aí ela deve estar assim, meu Deus, só Jesus mesmo. Mas isso que você falou do tudo vai estar em paz, né? Quando você está vivendo o seu propósito. Eu acho que é importante também a gente entender que a gente tem um lado humano que a gente precisa cuidar da gente, né? Do que a gente está sentindo. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito importante é do pedir direcionamento. Você falou assim, acho que minha virada de chave, né, com Deus foi quando eu passei a tudo pedir direcionamento, né, a entender Deus, isso aqui. E realmente, a gente quer satisfazer a nossa carne o tempo todo, a gente quer satisfazer os nossos desejos o tempo todo. Então, assim, se você falar pra mim, Lu, o que você quer? Eu quero ganhar milhões de seguidores, ficar só na internet com a minha conta cheia de dinheiro. ó, Tô mentindo. Não tô mentindo. Hoje eu fui com Deus, eu falei, Deus, eu não tô mentindo. O meu sentimento é esse, quero ser rica, gosto de aparecer na internet, não tem problema nenhum com isso e tal. Mas o que o Senhor quer pra mim? mas a sua vida não é sua, né? Exatamente. E foi o que Eu, Deus falou. eu, é, Você pode até ter tudo isso. Assim, eu posso aparecer na internet, mas não é esse o meu propósito. Não é isso que tem que se basear a sua vida. Então, assim, colocar diante de Deus o que você anseia, mas estar atento para ouvir o que ele quer, né? E isso que você falou, reajustar o caminho não é fácil, né? Eu lembro que uma vez você falou para mim, eu vou até te perguntar sobre isso, você fala se quiser, tá? Você até falou assim, Lu, eu tenho uma coisa de começar e não terminar. ai, Eu começo muita coisa e não termino. E eu tenho até que orar. Eu não lembro se você falou, acho que até não vou falar karma, mas assim, como se fosse um karma, né? Que a gente é, termina e tal. E eu acho que isso tem a ver quando a gente começa. Eu digo isso porque eu sou assim. Eu falei até isso pra você. Eu tenho exatamente a mesma coisa. Se eu começo uma coisa, eu não termino. E Deus tem falado muito isso comigo, que porque talvez tudo que eu tenha começado sem direcionamento, sabe? Tudo que eu tenha começado foi pela minha própria vontade. Vai me dar até vontade de chorar falar sobre isso, porque é uma coisa que eu peço hoje para Deus. Deus, de tudo assim, se eu quiser fazer, mas que eu não me afaste de ti. Então, que nada que eu faça me afaste de ti. Então, assim, eu não tenho vergonha de recomeçar. Eu isso aí. não, eu não tenho vergonha de fazer, assim, eu não tenho, eu já me senti muito frustrada por começar e não terminar, né? Eu acho que muita gente sente isso. Eu começo um monte de coisa, não termino, eu sou criativa, poxa, eu tenho um ano para começar e depois aquilo vai se esvaindo, parece que você perde a motivação e do nada você terminou de novo e está começando outra coisa. Nunca tive vergonha disso, assim, de tentar.
Só que hoje eu entendo que tudo que eu tentei foi pela minha própria vontade. E quando a gente, né, tem esse encontro com Deus, não é fácil você renunciar à sua própria vontade, porque, por exemplo, eu falei sobre marketing no meu Instagram porque eu queria vender, né? Eu queria tal. Mas eu não conseguia bem, sabe? Eu não conseguia. Parecia que não. Aí eu, não, vou fazer isso. Ficava super empolgada, tinha várias ideias. E hoje é como se Deus falasse pra mim, cara, porque o que eu quero pra você é que você fale de mim aqui. Então eu posso tentar começar a falar um monte de coisa, eu falei até sobre isso. Eu vou falar da minha vida e tal, mas o principal hoje que eu entendo é que eu preciso falar de Deus. Então, quando a gente começa e não termina, e para quem se sente à vontade, tenta escalar. Ela falou de estar atento, né? De ouvir. Como que foi isso para você, de você começar e não terminar? Porque você falou do emprego, aí você saiu. E aí, nesse período que você saiu, você ficou tentando outras coisas, ignorando o seu propósito de ser mãe, assim, de. Ah, não, não. Não, eu me entreguei totalmente mesmo ao Quando propósito. Mas agora já comecei muita coisa na minha vida e não terminei. De curso a empreende. empreender várias coisas. Já comecei e não terminava. Aí algumas pessoas já, né? As pessoas comentam, né? Não tem jeito. Ah, nossa, você vende tudo também, você faz de tudo, já tá fazendo outra coisa e tal. Mas realmente, assim, pode ser uma falha minha, pode ser, né? Mas também pode ser o que você falou. Não era propósito de Deus e não foi pra frente, sabe? Mas É, também tem o meu lado também. Tem o meu lado da minha pessoa também. E não posso jogar a culpa para Deus, não. Mas em relação a me dedicar a ser mãe, não. Eu me lancei mesmo, sabe? Hoje, acho que foi em julho, né? Que eu comecei a vender biju, né? Aí vocês viram tá lá minha página da Biju. Mas assim, é segundo plano, sabe? Você pode ver. De ontem para hoje eu não postei nada nos stories, no feed eu não posto há muito tempo. Por quê? Minha prioridade hoje é minha família, minha casa. Quando dá, eu posto. Quando dá, eu atendo. Se não der, né? Ah, vai dar para entregar hoje? Eu vou. Se não der, não é desleixo, eu faço com amor. Amo o que eu faço, sabe? Né? Atendo todo mundo muito bem, faço questão de entregar, né, bem bonitinho, embaladinho, faço com todo o amor do mundo. Mas hoje, sim, eu não deixo de fazer, né, nada, assim, eu não vou largar tudo para me dedicar a isso. Para mim ainda não é o momento, sabe? Se um dia Deus falar, não, o seu negócio vai crescer, você vai precisar de alguém para ajudar na sua casa, né? Beleza. A gente até faz, mas hoje ainda eu sinto que não é o momento disso, né? E não. é aqui sobre isso, de que às vezes é que a gente quer tudo perfeito e não feito. Aí o imediatismo, né? A gente é imediatista. É. E a questão que você falou da nossa missão, né? Aqui, né? Para que a gente está aqui? Para que Deus, né? Para que eu nasci? Para que Deus me chamou? E é realmente isso. Nossa missão é pregar o evangelho, anunciar a volta dele e alcançar, né? Ajudar a Deus, né? Nesse propósito de alcançar vidas, né? Deus não precisa de ajuda, né? Mas ele ainda assim escolheu, né? Ter a gente como aliado, como amigo, como família. E então, assim, é privilégio pra gente, sabe? Nossa natureza caída era pra gente estar queimando aí, né? Se você depender dos nossos pecados, era pra gente estar queimando o mármore do inferno. Mas ele nos escolheu, sabe? E ele, né, nos trata mesmo como família, como amigos. E acho que a nossa missão é essa mesmo, é contribuir para a volta dele, né, alcançar vidas. E tem gente muito que liga a questão de missão com qual é a sua missão? Ah, eu sou baterista, eu canto. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Né? Você tem ali um dom, né? Você tá bem, você ajuda no culto, é muito legal, mas essa não é a sua missão. Sua missão não é tocar A missão, bateria, a palavra, como você faz isso? Através da bateria, né? através do canto, através da pregação, né? Coisa que me ajudou muito para quem tá assistindo, se sente assim um pouco perdido em relação ao propósito, a chamada e tal, é entender que o meu instrumento
O como eu vou fazer não é a minha missão, não é meu propósito. Então, por exemplo, eu gosto muito de me comunicar, eu só falo muito e eu pensava, caramba, Deus, que habilidade é essa que o Senhor me deu falar? Pô, o que que eu vou fazer com falar? E eu pensava, o que que eu vou ganhar? Como eu vou ganhar dinheiro falando? Né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou criar falando? E até eu entender que, na verdade, a comunicação é o meu instrumento. O que eu vou falar é o meu propósito. O que eu quero falar é o meu propósito. E eu acho que eu passei por tantas fases aqui no meu Instagram justamente por isso. Porque eu queria falar, eu gosto de falar, eu sei me comunicar, mas eu não sabia o que falar, não sabia o que, que eu queria falar. Ah, e eu posso falar de Deus através de várias formas. Eu posso falar de Deus aqui no meu Instagram, através das lives testemunhos, posso falar através de uma postagem, não necessariamente sobre um versículo, né? Mas assim, ajudando o meu próximo, porque Deus ele deu assim vários direcionamentos pra gente, né? Amar o nosso próximo, ajudar, tratar o outro como a gente quer ser tratado. Então, assim, acho que hoje o que mais me motiva, que eu acho que eu entendo como meu propósito, é realmente incentivar pessoas a viverem a melhor vida que Deus deu pra gente. Deus quer que a gente tenha uma vida em abundância. E eu gosto de motivar pessoas, eu gosto de incentivar. Eu sou aquela pessoa que acorda de manhã, eu posso estar bagaceira mal, mas eu vou gritar dando um bom dia, vou sair negatividade embora, eu sou a que anima, sabe? E é meu, e eu entendi que isso eu posso ajudar pessoas com isso. Eu gosto de dar conselhos, eu gosto que a pessoa me procure. Lu, poxa, eu tô mal, eu gosto, sabe? E hoje o que eu assim vejo é que a gente muitas vezes se sente tão perdido, primeiro, por querer alinhar nosso chamado, a nossa vontade de viver a algo financeiro, a algo material. Se vai gerar frutos na área financeira, ótimo, maravilhoso, todo mundo quer, a gente não pode ser hipócrita. Mas o principal não deve ser esse. Assim, né? Acho Sim. que o principal é a gente estar em paz, é o que você falou. Quando você está em paz em todas as suas áreas, aquilo ali está alinhado. E adoro Papo Mãe, hein? Não sou mãe ainda, mas falando sobre essa questão de você ser mãe, é, você sentiu, você falou, né? Mas assim, as crianças foi nítido essa transição de Laila mãe querendo ser empresária, power poderosa para ser Laila mãe 24 horas. Sentiu que teve Se, se essa eles sentiram, transiram, assim, se você viu eles mudaram com a sua mudança? sim, sim. Eu comentei, né? Tipo, assim, não foi nada, meu Deus, absurdo, mas estava vendo alguns comportamentos assim, tipo, exemplo, Noah na creche, não, não quero tomar banho. Não, não vou tomar banho. E a tia, não, não, você tem que ir pro banho, tem que tomar banho, né? Ficou o dia todo na escola, tem que tomar banho. Não, não vou. E aí ela tentou forçar, Ah, e ele fez um escândalo, chorou e tal. Que assim, é uma coisa que, beleza, isso pode acontecer, né? Um dia, tal, com uma criança. Mas não era comum dele. E assim, a gente via níveis de estresse mesmo, sabe? Nas crianças, assim, nível de estresse. E, graças a Deus, nunca não teve mais, né? Até em relação a comer também, assim. Acho que também porque minha comida era muito ruim. Acho que essa parte conta. Porque às vezes, no final de semana, quando eu não ia pra rua, eu fazia comida, na época que eu trabalhava. E aí não queria comer. Aí ficava empurrando, eu segurava a boca assim, vai comer. Porque eu fiquei 2 horas na cozinha, você vai comer. Outra Laila, gente, olha, transformação. Daí mas eu quando acho legal falar isso, porque tem muita mãe que se culpa, né? Assim, é, minha irmã botou aqui que eu não sou mãe ainda para ser tia por mais tempo. Já me estressei com meus sobrinhos, tudo que tinha para estressar, eu sei que tem que ter para estressar com meus filhos já, minha filha. Nada disso não. Tô brincando, eu amo meus sobrinhos, assim. Eu fiquei com eles um bom tempo, eles eram pequenininhos. Mas eu acho que é isso. Assim, acho que mãe tem um sentimento de culpa, né? Pelo que eu ouço, né? Pelo que eu vejo, muito grande. De sei. ah, eu sou uma boa mãe, eu não dou atenção. Isso vai frustrando, né, também, acredito eu. A minha irmã tá rindo, o pessoal tá rindo aí de mim, porque eu falei que eu já me estressei de meus sobrinhos Não, demais. Mas minha irmã, ela tá falando aí que ela se arrepende, né? Minha irmã trabalhava muito também. E eu pequena, eu cuidava dos meus sobrinhos também, minha filha. Cuidava. Mas até que eu não me estressava, não. Eu gostava, brincava de boneco com eles. não, eu
porque eu sou a tia estressada, entendeu? Eles Ai, me amam. Eles me amam, vai dizer que não me ama, não, que eu sou ciumenta, mas eu sou estressada mesmo, eu sou a tia que brinca, mas briga também. Eu era estressada mesmo, mas a minha irmã falou que eu fui tia mãe. Ah, levava onde tinha que levar, levava no médico, sabia tudo que acontecia com ele, sei tudo de criança. De quando eu for mãe, quase só não vou estar pronta na já tá madrugada. expert. É, a Já gente tá faz no final. expert. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui falar. Eu sei que é difícil a gente falar do nosso relacionamento com Deus. Eu nunca imaginei que fosse ser difícil. Porque toda vez antes de começar a live, eu fico nervosa e eu fico assim, caramba, Deus, ao mesmo tempo que é empolgante, não nervoso, né? Você vir aqui abrir seu coração, é, você fica se sentindo um pouco talvez vulnerável, mas eu acho assim muito importante, porque as pessoas se identificam com a sua história e às vezes você nem imagina que elas vão se identificar. Às vezes a gente tem a síndrome do patinho feio, né? Que a gente acha que ninguém liga porque a gente vive, que as pessoas vivem coisas que não tem nada a ver com a gente. Não, muitas vezes a pessoa ela vai se identificar exatamente com a sua história, né? Ela vai olhar para você. Eu tenho certeza que alguém nessa live se identificou quando você falou dessa transição de mulher para trabalhar fora de casa e ser mãe. Acho que mulheres devem passar por isso. Você planejou falar mais alguma coisa? Olha aí no seu. Não, eu só ia falar agora que assim, que realmente assim, é muito importante a gente ler, né? Não só a Bíblia, ler livros, assistir pregações, para a gente ter o conhecimento, né? Porque é uma responsabilidade, né? Vir aqui falar de Deus e tal. Pra gente não errar em alguma coisa, não falar coisas do nosso coração, né? Falar mesmo só o que ele quer. Mas também não esquecer, né, o que você falou do testemunho vivo, né, da nossa vida mesmo. Porque às vezes a gente fica com medo, né? Ai, mas fulano fala tão bem, já leu a Bíblia toda, não sei o quê, mas às vezes é a sua vida, é um testemunho simples, né? E eu fiz questão de falar, gente, hoje eu não vou contar nenhum milagre, ó, de ressuscitei o morto, porque às vezes a gente foca nisso. Pô, mas fulano foi curado de tal coisa, pô, fulano ora e fulano é curado. Pô, isso é muito bom, busque isso. Mas a sua vida também, né? As pequenas coisas, o dia a dia, o cotidiano mesmo ali, ó. Vida ordinária. Tem Deus em todos os momentos, sabe? Tem a mão dele em todos os momentos. E isso é muito bonito. Toda a história é bonita, né? Que ninguém fique, né, com vergonha, se sentindo menos por conta disso, assim. Ai, que lindo. Foi lindo, eu acho lindo isso. Assim. Eu gosto do simples também, eu acho. Assim, lógico que a gente fica aqui impactada quando alguém fala Não, alguma e é coisa. muito bom viver essas coisas em Deus. Imagina, chegar ali na rua, orar pelo cadeirante, ele levantar. Nossa, na próxima live eu quero me contar um testemunho desse. A, a, ela botou aqui, moça linda, ser empreendedora e mãe não é fácil. Com É, certeza deve ser fácil mesmo, não. Imagino que vocês passam. E assim, realmente, gente, assim, cada história é uma história, cada história impacta vidas de maneiras diferentes. E uma coisa que a gente não deve fazer é se comparar. Deus não criou a gente pra gente viver se comparando com ninguém. Eu lembro que eu fazia muito isso, às vezes eu caio nessa da comparação. Obrigada, Cláudia, ela falou que tá amando a live. E assim, a comparação, na verdade, ela não ajuda a gente em nada, assim, se for para inferiorizar, né? A não ser que a gente pense, ah, não, eu quero alcançar aquilo ali, aquela pessoa me inspira, diferente, né? A vida, da história de vida dela é inspiradora, então eu vou tentar seguir esse caminho. Mas quando a gente se compara, e até assim, foi o que você. É verdade, cada um no seu tempo. E quando a gente tem que entender também que não é porque a gente vive uma vida buscando a Deus ou indo à igreja, que a gente, foi o que você falou, teve uma hora que você falou, a gente é humano, a gente cai. Nem sempre a gente está com o fogo do Espírito Santo queimando dentro de nós. Às vezes eu passo uma semana e fico, ai Deus, estou tão, sabe, fria, e aí eu tento buscar mais, eu tento louvar mais, tento ir, mas se nesse momento de frieza eu ficar me comparando com fulano que fala bem, que prega, às vezes eu fico, ai Deus, será que um dia eu vou ser aquela. Tá lá, ó, Luana, eu nem me falo pastora, não, porque eu não me vejo acho que pastora, mas sei lá, evangelista,
É, sabe? Igual vídeos aí de grandes pastores que passam a ter que eles lançam virada de chave, né? Às vezes para, né? Aí Deus vai, minha filha, ei, primeiro o meu relacionamento com você. Primeira conexão. Eu lembro que alguém, eu não lembro quem foi, se foi numa live, acho que foi numa live, alguém falou que primeiro o vertical, depois o horizontal. Primeiro você com Deus, Deus. depois você com o mundo, né? Você no seu relacionamento. E é verdade, assim, primeiro a nossa prioridade é nosso relacionamento com Deus. E talvez quem não é cristão ou quem não viva isso, essa coisa de mergulhar ou de não querer mergulhar e olha e acha, ah, eu mergulhou e tal, é, eu falo para Deus assim, Deus, e a gente fica tão feliz, tão bobo quando a gente encontra o seu amor, quando a gente sente a presença, que a gente quer que as pessoas sintam isso também. Mas Sim. eu não posso sentir por ninguém, né? Eu não posso ter essas experiências por ninguém. Eu posso chegar aqui, talvez, falar uma palavra, dar um exemplo. Mas a pessoa ela tem que estar disposta a viver essa experiência. E uma coisa que eu falo para todo mundo que assiste é assim, esteja disposto a viver pelo menos a experiência que seja a sua. Não precisa ser igual a minha, não precisa ser igual a da Laila, mas se permita viver a experiência de ter um contato com Deus sem julgamentos, sem limitações de, ai, não, para ter uma experiência com Deus eu preciso ir ao culto. Talvez primeiro você vai ter a sua experiência com Deus, você vai viver algo extraordinário com Deus e depois você vai querer buscar um templo, né? Foi o que você falou, assim, para você ver como que é incrível ver a história das pessoas. Eu fico sempre assim, chocada, porque eu te conheci na igreja, aí eu pensava, pô, desde, eu juro, tá? Casou bonitinho na igreja, não tô dizendo que é errado, não, tá? Né? Casou Não, bonitinho. é errado sim, gente, é errado. É, Não, mas entendeu? eu entendi. Entendeu? Mas assim, porque quem tá de fora, a gente sempre vê a vida perfeita. Então eu pensava assim, Laila, conheço desde sempre na igreja. Eu sei que teve filhos novos, então eu pensei, namorou, casou, teve logo um filho, tem uma família linda, uma mãe maravilhosa. Quem não conhece, quiser acompanhar, ela mostra a rotina com as crianças no Instagram dela. E assim, você vê, é um amor. Eu lembro que uma vez você fez uma postagem falando assim: tudo que eu faço, eu tento botar o máximo de amor. Porque é a partir daquilo ali que é como se aquela atitude fosse expandir na vida deles. Eles veem o seu amor com eles e eles automaticamente passam esse amor para a convivência deles, né? E assim, eu fiquei, caramba, naquele dia eu falei, ai Deus, que eu seja uma mãe assim, que eu seja essa pessoa, sabe, que faça com atenção, que dedique, que faça o melhor para que e expande, sabe? Quando a gente faz com amor, o amor expande. E eu falo muito, né, gente? É porque assim, é sempre terminar a live testemunho. Eu amo essa live, gente. Alguém tem que tirar desse Instagram. Alguém me tira daqui. Mas essa questão aí, eu também falo pra caramba. Essa questão do amor, né, de fazer as coisas com amor, eu ainda falho nisso, obviamente. Mas é porque, assim, eu tento treinar a minha mente, assim, né? Treinar. Eu que mando em mim, calma aí, você não pode fazer nada sozinho. Porque as circunstâncias, né? Ela não pode alterar o que eu sou, a minha essência, entendeu? Se hoje eu decidir ser uma mãe dedicada, amorosa, uma esposa assim, não é porque meu filho quebrou o copo, sabe, que eu vou deixar de fazer uma sobremesa maravilhosa para ele, porque quando eu faço, isso fala muito mais sobre mim do que ele, não é porque ele merece, é porque eu sou assim, é a minha essência, entendeu? Ah, meu esposo fez uma parada que eu não gostei. Ah, hoje eu não vou dar café para ele, não, vou deixar ele com fome. Porque ele fica, tá? Se eu não der. Cara, mas aí isso tá falando mais sobre, né? Sobre a gente, sobre você, do que sobre o que ele fez de errado. Entendeu? Ele fez de errado, fez, mas aí é uma outra forma de corrigir isso, não é deixando de fazer alguma coisa. Porque. E aí eu fiquei isso, caraca, eu não posso ser essa pessoa ruim, não, gente. Isso é feio, que coisa horrível, sabe? E tentar mesmo assim, o que Jesus faria no meu lugar, entendeu? Que Jesus E assim, faria? é renúncia todo dia, é decisão. Você ser uma pessoa boa no mundo que a gente vive hoje, todo mundo tá estressado, que é mais fácil você mandar um vai pra ponte que partiu, Com você decide
diferente é renúncia e é decisão diária. Então, às vezes, eu falo com Deus, assim, eu fico, Deus, me ensina a ser pura, me ensina a ser santo, que eu não penso em maldade, nananã. Aí eu desço pra pegar o ônibus, filha da mãe do motorista não para no ponto. Eu no ponto chegando atrasada pro trabalho. Você Cara, fala abençoado. aquele dia que eu peguei ele, eu falei, Deus, me perdoa, hoje eu não estou na graça. Que cara, aí eu fiquei com tanta raiva. E aí depois eu comecei a rir. E falei, ai, Deus me perdoa, porque eu não quero ser essa pessoa. Então, assim, acho que isso que você falou é perfeito. E não é fácil. Não. Acho que a gente tem que ter esse entendimento que não é fácil. E não se comparar é o primeiro passo para você realmente viver isso que você quer viver. Ah, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero. Eu sou essa pessoa hoje? Não sou. Tem gente que às vezes nem tem. E já é uma pessoa melhor do que eu, naturalmente. Às vezes eu conheço pessoas que não conhecem a palavra e que eu acho super gentil, que eu acho educada, que eu acho amorosa, que eu acho pura de coração, bondosa. E às vezes, caraca, eu que conheço a palavra, às vezes me... Isso que você falou, eu acho que tem a ver com rancor, né? A pessoa faz uma coisa pra você, você quer pagar com rancor, você quer pagar na mesma moeda. Eu era assim também. Né? Assim, Vingativo. Espírito Santo, dai-me consciência. Para que eu não. Que se me der força, eu dou um soco. Isso é normal. Acho que esse entendimento que somos humanos, mas todos os dias estamos decidindo viver a graça e o amor de Deus. E o amor, ele expande. Eu tenho certeza que seus filhos, eles vão compartilhar tanto desse amor, porque eu já olho para eles e acho eles, meu Deus do céu, você nem que eu farei com três criaturinhas daquela. Mas assim, acho que é lindo. Minha irmã tá rindo porque eu falei que se Deus me der força, eu dou um soco. Ela com certeza tá rindo disso. Mas assim, hoje, de verdade, se a nossa natureza, se a gente deixar a natureza falar, a gente vai errar muitas vezes. A gente vai continuar errando até com Deus, assim, porque nós somos falhos. Mas hoje eu me sinto uma pessoa, assim, coisas que eu falava, sabe? Palavras mesmo que magoavam. Ah, é um idiota. Pra mim isso saía tão naturalmente. Ah, porque come merda. Minha família adora falar isso. Fulano come merda. É burro. E, gente, o quanto isso fere, né? O quanto isso fere. A gente não tem noção que pode ferir. E eu não tinha noção, gente. Até o Espírito Santo me constranger, sabe? Até eu ouvir que eu tinha que amar meu próximo como a mim mesmo. Até eu ouvir que eu tinha que lançar. Toda palavra lançada, ela não volta. Então, quando você chega e fala que alguém da sua família, principalmente, é burro, que alguém, né, retardado, que usa, eu usava tanto esses termos e quando eu tive entendimento, eu fiquei constrangida, que eu falei, caraca, Deus me perdoa por eu ter falado isso de pessoas que eu amava. Por mais que a gente ache que é brincadeira, sabe? Eu sou muito brincalhona, eu zoo e tal, mas hoje eu tento me podar, sabe? Porque eu fico pensando, minha irmã tá botando aqui, daqui a pouco elas vão ficar me expondo aqui. Mas eu tô, ainda bem que Jesus é amor. E é verdade, porque se você tem a natureza, que não é a natureza da graça, não é a natureza do amor, né? E você encontra Jesus, você vai ter que alimentar, vai ter que todo dia renunciar à Sim, sua natureza, né? E assim, de verdade, eu fico muito feliz de conhecer a sua história e saber que a gente pode mudar, que a gente pode ser transformado, pode, né? com certeza. Porque às vezes a gente olha e acha assim, não, isso não acontece, é só com alguém muito distante. E é isso que você falou, às vezes não é um grande milagre, às vezes você não vai ficar paralítico, às vezes você vai sofrer um acidente, vai perder alguém e tal, não sei o quê, não diminuindo cada história, mas é importante a gente entender que o milagre de Deus, o encontro com Deus, o amor de Deus, ele tá no nosso dia a dia. Eu falava isso, eu ficava assim, caraca, Deus, poxa, eu não vivi nada sobrenatural no sentido de que eu ouço, entendeu? Eu não tenho uma história legal igual pessoas famosas que eu conheço na internet, Tem entendeu? sim. Sua história é legal. Então, mas primeiro, porque a gente se compara, então a gente sempre vai diminuir a Isso. história. E uma coisa que a gente, para quem não assistiu a última live, que eu vou repetir aqui, é sobre identidade. Quando a gente tem nossa identidade firmada em Deus, quando a gente sabe quem a gente não
precisa se comparar, a gente não precisa querer fazer algo além para chamar atenção. E é todo dia você falar isso para você mesma. Eu falo para mim todo dia, Deus, me mostra quem eu sou, não deixa que ninguém desvie do que eu sou, do que eu quero ser, do que o Senhor quer que eu seja, entendeu? Então, assim, vidas podem ser transformadas todos os dias sem grandes auês, o que as pessoas consideram auês, assim. Parem de se comparar, entendam o propósito, vai te deixar em paz e a transformação ela acontece, né? Quando a gente está atento a ouvir o chamado de Deus na nossa vida. Vamos tirar o print? Eu vou desativar os comentários para a galera tirar o print aí pra gente. Te agradecer, né, por você ter topado. Eu sei que é difícil, algumas pessoas ainda estão trabalhando dentro dela. E eu quero dizer também para quem está assistindo que o projeto da Live de Testemunhos, Deus colocou no meu coração de ser até dezembro. Então, até dia 30 de dezembro eu vou estar aqui, nem que eu venha sozinha. Foi o que eu falei, assim, eu fico morrendo de medo. Eu venho de novo. As meninas falaram isso, eu venho de novo, mas assim, nem todo mundo ainda passou pelo processo de conseguir falar. Mas eu super incentivo as pessoas a falarem e apoio, porque eu sei que cada história vai impactar na vida de alguém. Eu sei que cada história vai motivar alguém. Então, eu creio que até dezembro a gente vai ter pessoas aqui contando suas histórias. E se não tiver, eu vou contar cada semana, eu conto um milagre da minha família, da minha vida. E a gente vai estar aqui. Então, vamos tirar o print dessa live incrível. É isso, gente. Print. E deve ter ido, assim. Eu vou ativar os comentários para eles. Peraí, porque eu mesmo nunca consigo tirar. Gente, minha irmã sempre tira. Minha irmã mais Voltou? pra mim. Então, eu espero que ela voltou. E eu quero, assim, já te agradeci, né? Mas, assim, agradecer por você ter vindo falar do que estava no seu coração. Espero que Deus continue te abençoando muito, muito, muito. Que você continue sendo essa mãe, cumprindo esse propósito que Ele tem na sua vida, que Ele deixa. Que as crianças, que, assim, continuem sendo bênçãos na sua vida. Eu sei que é. Que Deus abençoe sua família, seu casamento. E assim, você é inspiração, assim, de verdade. Eu tenho certeza disso, que você é inspiração. Eu olho para vocês e penso, ai, Deus, um dia eu vou ter as crianças todas pacientes As crianças. para fazer os lanchinhos e tal. E assim, isso é admirável. Você não é por ser isso, pelo contrário, assim, você é inspirador e é admirável. Ver a sua história, ver o seu amor, ver o seu cuidado. E parabéns, é isso. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo a live. Até semana que vem, toda quinta-feira, 20h25. Não me deixem aqui sozinha. Vem comigo. Semana que vem a gente já tem uma convidada confirmada, né? Espero que realmente esteja tudo certo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Me manda depois, eu compartilho, gente. Toda lá. As crianças, tudo é ótimo. As crianças tudo. E você. Não, é que Taylan falou, o lanche chegou. Coisa boa. Pediu lanche, ganhei folga da cozinha. Uhul, é isso. Pode ser live todo dia agora, se quiser. Opa! Gente, obrigada por ter ido, Laila. Obrigadão. Deixa eu falar, antes de você encerrar, falar pro pessoal que tá na live, assim, para quem ainda não conhece a Jesus, né, a Deus, assim, que busque conhecer, porque realmente, assim, é o melhor, é o único, né, caminho. E para quem já conhece, né, e tem vergonha de falar, até por isso, por essas comparações, é porque fulano prega muito e tal. Eu já tive conversas assim com pessoas na mesa lanchando, que eu fui muito mais edificada do que uma palavra assim num culto de domingo, sabe? Um preletor famoso. Então, assim, não deixe de falar de Jesus, sabe? Da sua maneira, como você, do seu jeitinho, né? Às vezes porque a pessoa é tímida. Então, fale mesmo de Jesus, edifique vidas e busque conhecer, né, cada dia mais, porque tá chegando a hora dele voltar. Eu peço isso todos os dias. Vem, Jesus, volta. Uhum. Então é isso. É verdade. Beijo. Obrigada. Linda. Você é muito linda. Botar o seu fotinho.
Beijo, gente. Ó, as Beijo. meninas de live. Um beijo, obrigada. Até semana que vem. Vai ficar salva. Tá Beijo. bom. Beijo.